força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is another word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is another word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso, um podcast criado para que pessoas que nunca ouviram falar do BNI tenham mais proximidade com a nossa vivência do BNI ou para membros já possam entender um pouco da vivência de outros membros e aprender com as suas histórias. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, de onde eu gravo hoje, com membros fundadores, recebendo aqui a Aline Gatinho. Aline Gatinho, embora o sobrenome, seja de Gatinho e ela seja lindíssima, eu lembro que a primeira vez que eu recebi a ficha dela, eu pensei, preciso conhecer uma pessoa que já tem no sobrenome Gatinho. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Obrigada, Aline, por vir, por aceitar esse nosso convite. Obrigada, Adelaide, pela oportunidade. Para mim é uma satisfação enorme fazer parte desse projeto. A Aline, ela teve o desafio de ser a primeira mulher do BNI no estado da Paraíba. Ou seja, hoje a gente tem uma equipe lançada, Porta do Sol, e ela foi a primeira membro a fazer parte disso. Só tinha homens nessa equipe. Me conta Ousada? Como foi. Hoje já temos 4 mulheres já na evoluímos, equipe. já Mas me avançamos. conta um pouquinho como foi esse início no BNI. Adelaide, para mim foi muito bom e eu digo que foi algo que eu desejei para mim. Eu estou vivendo a materialização de um sonho. Eu acho que tudo que você pede em oração, uma hora a vida te entrega, né? Então, eu conheci BNI através de uma amiga. Ela falou de um conhecido dela que fazia parte. E aí eu comecei a acompanhar no Instagram. Quando eu soube que você vinha a João Pessoa, aí eu já reservei um horário para falar com você. Então, na nossa reunião, eu já vim meio caminho andado de certeza de que era aquilo que eu queria. E aí, depois que eu conversei com você, eu só tive ainda mais certeza de que realmente o caminho a percorrer era o BNI. Aí, fui para uma reunião, a equipe ainda não tinha sido lançada. Fui para uma reunião e vi como é que era, como que o BNI funcionava. E aí, eu disse, é isso. Achei o lugar, me encontrei. Membro fundadora da Porta do Sol. Fundadora. Me fala se você acha que isso é uma responsabilidade muito grande. É responsabilidade, é desafio, é aprendizado, mas, sem dúvida, é um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande. Hoje você está como vice-presidente da equipe. Isso. Não é isso? Lembro que na hora de escolher o trio, e para vocês que estão nos acompanhando, esse primeiro trio de uma equipe que vai ser lançada, ele normalmente é assim escolhido pelo diretor executivo. Os próximos, eles vêm de sugestão do próprio trio atual. Mas o primeiro, somos nós que escolhemos porque é a ideia de ter aquele olhar de uma vivência maior do BNI e colocar as pessoas certas nos lugares certos. E lembra de ter pensado, caraca, eu preciso colocar uma mulher. Porque já é uma equipe majoritariamente composta por homens. Só tivemos 2 membros fundadoras. Apenas 2 mulheres fazendo essa história. Eu preciso de ao menos uma no trio de liderança. Para puxar a ideia de que o mundo dos negócios também é nosso.
Com certeza. Então, essa foi a minha ideia inicial quando eu chamei e fiz o convite para você ser a vice-presidente dessa equipe. E eu queria que você me dissesse como foi receber esse convite, como está sendo, né, o amadurecimento, porque é um caminho, né, dessa função para você. Bom, quando eu recebi o convite, eu respirei fundo e disse: pode contar comigo. Pode contar, porque assim, se era algo que eu queria, e eu sabia que ia ser desafiador. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, então já me desafiei no esporte, eu digo, por que não nos negócios, né? E foi exatamente isso que me atraiu, me chamou a atenção, porque eu queria uma nova estratégia para mim, para o meu negócio, para o meu crescimento pessoal e profissional. Eu sempre falo os dois, porque os dois caminham juntos. Sim. Então, para mim foi muito bom, né, receber esse convite com essa representatividade da mulher, porque os homens eles são mais ousados realmente, por natureza eles são mais ousados e é muito comum ter realmente um grupo de negócios, um grupo de empresários ali que se reúnem. E eu tenho até uma lembrança de uma panificadora em Recife, que sempre que eu vou lá, logo cedo, sempre tem alguns homens de negócios reunidos num café da manhã. E aí é muito difícil você ver uma mulher. Quando você vê uma mulher é porque ela está acompanhando o marido. E aí o BNI me deu essa oportunidade de ser a primeira, né, em João Pessoa. Então eu digo, eu preciso abraçar essa oportunidade. E assim, foi maravilhoso o seu sim, porque eu acho que sim, é o começo de uma nova história, né? É você passar essa mensagem de que também é nosso espaço, também é nosso lugar, né? Não estou aqui de favor, né? É meu merecimento, né? De estar aqui fazendo hoje o que eu faço. E falando isso tudo para mim é inovador. Eu estou em João Pessoa há 4 anos, mais ou menos. Eu sou corretora de imóveis há mais ou menos 4 anos. E onde eu cheguei, numa cidade em que eu não conhecia a cidade, eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia a profissão, então tudo foi desafiador. Por que não punir? Né? Então, eu estou vivendo uma nova era de desafios, literalmente. E me fala como é que está sendo ser vice-presidente da equipe Porta do Sol. Essa responsabilidade e a dedicação, né? Você precisa ter uma dedicação muito grande porque você precisa não só se ajudar, você precisa ajudar o outro. E interessante que eu trago essa filosofia de vida comigo. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E o BNI, ele é essa proposta, Giver is Gay. E então, hoje eu vejo que não adianta eu só fazer o meu. Eu preciso fazer o meu, mas eu preciso ajudar os membros. Então, essa é a responsabilidade também do vice-presidente, né? De olhar globalmente e saber que você também é responsável pelo resultado da sua equipe. Que responsa! E a gente se preocupou, hoje a gente estava conversando, o trio de liderança, mais o diretor de crescimento, e a gente viu que a nossa régua está muito alta, a gente está se cobrando muito. Calma, a gente tem apenas 2 meses. Nem 2 meses? Não tem 2 meses, vai fazer, Sim. né? Mas a gente tem se cobrado, mas eu acho que é o desejo de fazer dar certo. Eu tenho certeza disso. E vocês estão no caminho certo. Hoje conversamos sobre isso também. Sossega o coração. Tá dando tudo certo. Vocês já estão trilhando um caminho muito bonito. Ai, que bom. Ouvir isso de você, acalma. Como vice-presidente, e reza a lenda dentro do BNI, né? Que é quem mais trabalha dentro da equipe. Você sente isso na sua equipe? Olha, eu tô achando que, apesar de ter um trabalho, né, na reunião, pós-reunião, pré-reunião, mas eu vejo a dedicação da liderança como um todo. Todos estão bem empenhados. Então, eu acho que alcancei meu objetivo. Porque a ideia do trio de liderança é exatamente essa. É que ninguém seja a pessoa que mais trabalha. Porque se cada um fizer aquilo que lhe cabe, não sobrecarrega o outro, né? O que acontece é que muitas vezes o vice-presidente, ele vai, como o presidente não faz algo, o ST não faz algo, ou não faz porque não sabe, não sabia que era para fazer,
ou porque não tem o conhecimento daquela tecnologia, o VP vai fazendo. O VP vai fazendo. E ele vai fazendo. E aí, quando olha para o VP tá destruído. Já tive alguns momentos que eu cheguei assim, é quem dorme por último, antes do dia da reunião, e é quem acorda mais cedo e tem que estar cedo na reunião, com tudo pronto, né? Então, mas com o tempo a gente vai se aperfeiçoando e as coisas vão Sim. ficando mais suaves. Eu já sinto que está mais suave. As primeiras reuniões a gente sentia a tensão maior. Porque vocês já estão agora no caminho certo. A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos palestrantes que a gente recebe, né, durante uma reunião do BNI. Por que BNI? Pois é. Como eu falei ainda há pouco, eu carrego comigo uma filosofia de vida que é de ajudar as pessoas. Quando eu escolhi ser corretora de imóveis, porque eu não era corretora de imóveis, eu fui buscar toda a minha trajetória e ver o que eu gostava de fazer. E uma das descobertas eu gosto de pessoas, eu gosto de me conectar com pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Tanto é que no esporte, eu sempre gostei das atividades em que eu fazia coletivamente. Sozinha, para mim, era mais cansativo, mais solitário. E quando eu fazia com pessoas, eu me sentia mais disposta e mais desafiada e mais motivada. E o BNI é isso. Eu lembro de uma fala sua que você diz que você não está mais sozinha. E é dessa forma que eu me sinto. Eu não estou mais sozinha. E não é mais sozinha só no sentido figurado de caminhar sozinha na sua profissão, mas é no sentido de aprendizagem, onde todos estão com o mesmo objetivo, todos querem crescer e todos querem contribuir. Olha que legal você estar numa esfera, num local onde não só você a vida toda pensou em contribuir com o outro, mas você está num local onde as pessoas que estão com você têm o mesmo propósito, contribuir com o próximo. Dificilmente você não cresce. Verdade. Esse é o segredo do sucesso de uma boa equipe do BNI. É estar junto de quem, assim como você, também quer crescer. Assim como você tem sede pelo conhecimento, já que a gente fomenta tanto a construção, né, do aprendizagem contínua. É estar com você junto, querendo aprender, somar, multiplicar. O BNI a gente fala muito, não é sobre a Adelaide, não é sobre o Felipe, é sobre como a gente pode impactar a vida dos outros. Se cada membro que a gente tiver esse pensamento de que o BNI não é sobre ele, é sobre a forma com que ele pode modificar a vida do outro, a gente tá feito. Porque só vai haver prosperidade. Porque se todos pensarmos dessa forma, todos crescem. Com certeza. Né? Quando você fala do aprendizado contínuo, a gente sabe que o BNI ele tem toda uma metodologia, né? E a gente tem uma plataforma de aprendizagem, mas eu diria que ela o BNI ultrapassa essa fronteira, ultrapassa a plataforma de aprendizagem. A gente aprende todos os dias, nas reuniões 1 a 1, a gente aprende nas reuniões semanais, todas as semanas quando a gente se encontra, é um aprendizado novo. E eu já me sinto uma pessoa muito diferente de quando eu comecei, o quanto que eu já aprendi com os membros, as histórias deles, né, histórias de vida. Sim. Chegaram onde chegaram, tem toda uma história por trás. Eu costumo dizer que uma pessoa de sucesso, eu sempre procuro conhecer, não, o sucesso já está aparente, eu quero saber o que tem por trás, o que ela passou, o que ela precisou passar para ela chegar onde chegou. E eu admiro cada história. E dentro da especialidade de cada um, nossa, quanto aprendizado a gente tem semanalmente. Então, de fato, um dos valores que o BNI aplica e nos apresenta é a questão da aprendizagem contínua e, de fato, a gente tem tido uma aprendizagem contínua. É escola, né? É escola. Não é a sensação? É. A sensação de que você está em constante evolução. Com gente grande. Né? E às vezes você olha assim, eu quero chegar ali. Exato. Eu estou andando com essas pessoas no mesmo propósito, no mesmo ideal, e eu quero chegar ali. Aí eu chego ali. E quando eu chego ali, se de fato você for BNI, você entende que agora eu também preciso olhar para baixo, ver quem ainda não chegou ali para ajudar essas pessoas. Enxergaram o que a gente está enxergando, né? Não é isso? Eu já estive exatamente ali onde aquela pessoa está. Eu já consegui crescer
na minha empresa, mas agora eu também vou ajudar, porque eu lembro de mim quando chegou aqui, né? Cheia de sonhos, de desejos, de vontades, de sede de aprendizado, querendo crescer. Então, que isso nunca se apague dentro da equipe de vocês. É muito latente, né? Em todo o movimento que eu faço de aprendizado, de todas as equipes, que a Porta do Sol, ela está comprometida com o aprendizado. Isso é muito, realmente muito latente. E ele não é um possível caminho para o sucesso, ele é o único caminho para o sucesso. Não há forma de vocês conseguirem se não for se apropriando da metodologia. E aí, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas entendem que é no intuito de falar que o coleguinha não está fazendo, ou que alguém está descumprindo com a metodologia. Não, não é essa a ideia. A ideia é que cada vez que eu chamo vocês e digo, ó, vamos fazer assim, porque assim dá certo. Já tem resultado comprovado de que se fizer dessa forma, vai dar certo. É uma forma que eu estou dizendo para vocês, atalha. Não precisa aprender na dor. Com certeza. A gente pode aprender na repetição, porque BNI é repetição. Já teve uma vez, aqui em João Pessoa, isso aconteceu. E eu não sei se você estava presente nessa reunião, mas que foram perguntar para um convidado o que é que ele tinha achado da reunião. E ele disse assim, extremamente repetitiva. Se for toda semana isso aqui que eu vi hoje, eu não quero fazer parte disso. Eu não estava nessa reunião. Eu acho que infelizmente, porque eu queria muito estar nessa reunião. Comprovadamente, cientificamente, você só aprende na repetição ou na emoção. A emoção é a dor e o amor. BNI, a ideia é que a gente ensine na repetição. Às vezes, a gente precisa usar o amor. E às vezes também a dor para ensinar. Um exemplo muito claro para mim, e que eu fico, se eu estiver presente na reunião, eu fico muito constrangida quando acontece, é um membro que chega atrasado. Ele chegou atrasado para a reunião dele, ele perde o direito de fazer a sua apresentação semanal. E a pessoa pegar o microfone e ter que falar: olá pessoal, bom dia a todos. Hoje não farei o meu pedido de referência, pois cheguei atrasado na reunião. É na dor. A gente ensinou a metodologia, a gente falou quais eram as regras e a pessoa ainda assim chega atrasado. E tá tudo bem, porque imprevistos acontecem. Mas na hora que ele pega o microfone e ele chama para si a responsabilidade do ato dele, é accountability, na veia. Inconscientemente ele reconhece que ele precisa ser melhor, né? E ele entende que ele está prestando conta com a equipe também, Aline. Né? Ao pegar o microfone e falar, ele não passa o microfone, eu não estou passando o microfone. Eu sempre dou às equipes a escolha. Cada equipe escolhe como vai conduzir a reunião, no sentido de passa o microfone ou pega e chama para si a responsabilidade. Vocês decidirão. Eu gosto da ideia de chamar para si a responsabilidade. Porque são todos adultos. E, sim, é a metodologia. Se eu cheguei atrasado, eu não faço apresentação semanal. Então, sim, eu preciso dizer ali por que o microfone vai passar. O convidado não vai entender, talvez nem perceba. Sim, né? Sim. Mas eu preciso dizer, eu cheguei atrasado e por isso não farei a minha apresentação semanal. Eu estou prestando conta com a minha equipe. Reconheceu que falhou. É. Aquilo que você mostrou hoje, né? Todos precisam caminhar de mãos dadas. Se um não faz, reflete na equipe. Na energia da equipe, isso é fato. É fato, não precisava nem daquele aparelhinho apitando, né? Porque ele grita no ouvido de um diretor executivo. Quando a gente tem uma equipe com 30, em que 10 fazem e 20 se escoram, os números vão ladeira abaixo. E quando eu estou falando de números, eu estou falando de negócios fechados. Daquilo que é interessante para vocês. Né? E é muito interessante ver que estamos num bom caminho e que, embora eu tenha que voltar
para São Paulo e que eu venha todos os meses aqui passar a semana com vocês, eu volto imensamente feliz. Em saber que aqui eu plantei em cada um de vocês essa ideia de perpetuar a metodologia, a vontade de fazer isso, Aline. Sabe? Então, uma mentora dessa. Hoje passou o Denis aqui, gente. passou o Glériston aqui, passou o Lucas aqui. E vem vocês todos, sabe? Essa vontade de não abrir mão, de não atalhar, de não procurar o jeitinho brasileiro. Sim. Não! Quem tá acostumado com o jeitinho brasileiro vai estranhar. Vai estranhar. Vai estranhar. E foi exatamente isso, Adelaide, foi uma das coisas que também que me fez, porque BNI, eu sempre tive vontade de crescer, eu sempre tive vontade de dar o meu melhor, mas eu tinha algo que eu sempre falhava, que é o procrastinar, né? E eu vejo na metodologia, eu digo, algo vai me direcionar, vai me disciplinar. E a metodologia, por mais que você não queira, você tem que seguir. E aí eu disse, é isso que eu preciso, então é aí que eu preciso estar. Em vez de eu fugir da minha responsabilidade, eu assumi para mim que eu realmente precisava melhorar meu compromisso comigo mesmo, inclusive. Sim. E o BNI, ele traz isso. Prestação de conta. A única diferença é que você está prestando conta com você mesmo. Mas é prestação de conta também, né? Se comprometer com o crescimento pessoal. Aí tem uma máxima que diz, criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Sim. Então, hoje eu me vejo a adulta que precisa fazer o que precisa ser feito. Porque quem sonha grande precisa dar o máximo. Não dá para entregar metade, né? Não dá para ser mediano. Fiquem sossegados, Porta do Sol, vocês estão num bom caminho, no único caminho que eu vejo para que a gente cresça exponencialmente dentro do estado da Paraíba, né? E eu falei isso aqui pro Glériston, acho que foi pro Glériston que eu falei, mas é para todos os meus membros fundadores. Quando a gente chegar a 500 membros, quando a gente chegar a 1000 membros aqui na cidade de João Pessoa, eu sei muito bem qual é o rosto que eu quero ver comigo. E é exatamente o de vocês, que acreditaram, e não só acreditaram, que estão com essa vontade toda de passar para frente a metodologia. Porque vocês são base. Quando um membro novo ele tiver dúvida, eles vão procurar vocês. E eu me sinto muito confortável em dizer que eu volto feliz. Porque eu sei quem está aqui fazendo isso daí. Mas vamos lá. Me fala dos valores. A gente fala muito dos valores durante nossas reuniões. Na reunião primeira, presencial que você foi, ainda não era membro, né? Sim. Possível membro. Qual foi o valor essencial, valor do BNI que você olhou e fez? Givers Gain. E Accountability. Givers Gain porque é o que eu carrego comigo, como eu sempre digo, que é a filosofia de crescer contribuindo. Eu já fazia, mas hoje a gente faz de uma forma estruturada. O Accountability é porque se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Vai servir? E assim, com a Accountability, a gente sabe que a gente precisa chegar em algum lugar e qual é esse lugar que a gente quer chegar. Então, ficou tudo muito claro para mim. E essa parte aí da aprendizagem contínua. Outra coisa que também me atraiu muito foi a atitude positiva. Inclusive, alguns dias atrás, nós tivemos uma reunião e um dos membros precisava entregar a apresentação para mim. E aí, teve maior imprevisto, ele disse, Aline, me perdoa, se não der tempo para colocar, não tem problema, eu apresento sem... Eu disse, não, vamos fazer dar certo. Aí ele depois me deu feedback e disse assim, Aline, eu estava numa avalanche de situações e uma frase que você falou mudou todo o meu dia. Vamos fazer dar certo. Ele já tinha praticamente desistido de preparar a apresentação dele, porque deu tudo errado no dia, mas quando eu falei essa frase, impulsionou ele a fazer o que tinha que ser feito e a gente fez dar certo e deu certo. Graças a Deus. É sobre motivar as pessoas, sobre levar com você essas pessoas para o crescimento, né? E foi tão natural, Adelaide, que eu não esperava e ele deu esse feedback. A sua frase fez toda a diferença. Eu nunca vou esquecer disso. Vamos fazer dar certo. E foi isso que me fez ir até o final. Se não foi isso,
né, que a gente vai levar para a vida da gente é o quê? O que que a gente vai levar? Se não é o bem que a gente pode fazer na vida dos outros, né? Com certeza. E é muito bom porque isso você vivencia semana a semana dentro do BNI. Uma semana tu ajuda, na outra tu é ajudado. Uma semana tu ajuda, na outra tu é ajudado. Pronto, ontem eu fui ajudada. Ontem o DC chegou comigo, Aline, vamos verificar os números do mês, que parece que tem algo que não está batendo. A gente estava considerando os números desde o lançamento, né? E a gente precisou ajustar, virou o mês, a gente precisava ajustar. Então eu fui ajudada. Era eu que lançava, pegava os números do BNI e organizava lá. Mas a gente alinhou o mês de março, que tinha uma divergência, e eu fui ajudada. Olha que legal. 11 da noite. Depois que a gente terminou o jantar. Reza a lenda que a gente não dorme, né? Reza a lenda. Reunião. Reza a lenda que a gente não dorme. A gente dorme mais tarde, preocupado para fazer dar certo, e acorda mais cedo, às vezes antes do despertador, Sim. com medo de perder a hora. Sim. A Aline, diante do BNI, para a Aline, tem o quê? 3 meses de afiliação? Eu sei que lançou tem 1 mês e meio, mas você entrou quanto tempo antes? De janeiro? Eu acho que foi isso. Não foi isso? Foi. Então, 3 meses de afiliação. Você consegue já mensurar diferenças? Com certeza. Como eu disse, a gente aprende muito com os membros, né? E a gente já fez negócios até internos. Então, a Aline, quando começou, ela tinha o desejo. Quando eu entrei no BNI, eu digo, aquele desejo eu vou colocar em prática. E eu tenho colocado em prática. É tipo afiando amolando o machado, Sim. né? Pra ir pra cima. Então, muita coisa boa tá vindo por aí, graças ao BNI. Porque foi no BNI que eu conheci membros fantásticos, cada profissional incrível. Incrível. E que não só ajudam no meu negócio, mas se ajudam mutuamente. Então, Eu sempre gosto de acreditar que quando a gente compartilha a história, né? Quando a gente conta um pouquinho, quando eu sei um pouco da sua história, quando eu conto um pouquinho da minha história, né? Todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce. Todas as vezes que senta alguém aqui comigo, que me passa um pouco de tudo que viveu dentro do BNI, é fato que num dia de gravação, à noite, normalmente eu tenho dores de cabeça muito forte. muito tempo, Por né? conta do tempo, né? E do quanto que eu preciso ficar focada para que isso aqui flua e etc e tal. Mas o quanto que eu cresço, Aline. Eu imagino. As Você é histórias que já privilegiada. passaram por aqui, sabe? E assim, e é isso mesmo, a palavra é essa. Eu sou privilegiada por poder ouvir cada um de vocês e quiçá um dia eu quero ver o Felipe legendar quiçá. Quiçá um dia eu possa contribuir com vocês, né? Retornando tudo aquilo que eu recebo também de vocês. E você tem assim na veia a metodologia do BNI e você passa de uma forma tão natural, tão tranquila, que tranquiliza a gente também, né? Parece uma diretora marrenta, mas não é. Um coração gigante. É tudo mentira. É só a cara de marrenta, mas é fato que eu sei também que o que há por dentro da diretora executiva que puxa as orelhas é a mesma que atende o telefone meia-noite e pergunta o que é que você precisa. É verdade. É exatamente a mesma pessoa. É. Se você pudesse É uma deixar um recado mãezona. hoje para quem vai assumir agora a vice-presidência de uma equipe, qual seria esse recado? Primeiramente, seja muito bem-vinda. Se dedique. O resultado, ele acontece naturalmente. Então, você que está chegando nessa condição de VP, busque se aprofundar na metodologia, busque pegar nas mãos do trio de liderança e que o sucesso é garantido. Então, muito sucesso, muito aprendizado e muitos bons negócios fechados. Aline, obrigada por ter aceito esse convite. Como eu disse, eu só cresço. Foi maravilhoso ouvir um pouquinho. Eu acompanhei desde a hora que você chega, é fato. Mas estar aqui, ouvir de você, ouvir a sua história, como foi, como você se sentiu. Porque uma coisa é a gente acompanhar. Outra é a gente ouvir da pessoa como ela se sentiu
na primeira reunião, a primeira vez que teve contato. Isso de fato não tem preço. Obrigada, Aline. Obrigada a você, Adelaide. Tudo de bom, sucesso, parabéns, porque foi uma mulher aguerrida, corajosa, que viu em João Pessoa um potencial gigantesco e é só o começo de uma linda história. Tenho certeza. E como você falava pra gente, né? O motivo de vir para João Pessoa é não ver a bandeira de João Pessoa, eu já consigo lhe ver com essa bandeira ali, um sorriso. Estarei lá. Lágrima nos olhos e com Estarei muita lá. felicidade. Obrigada, A gente Aline. poder contribuir com essa realização. O seu sonho é o nosso sonho. Tenha certeza que ao levar essa bandeira, vai comigo todos vocês. Vão comigo todos vocês. Vai no coração, vai na dedicação, vai no orgulho de fazer parte do BNI dentro do estado da Paraíba. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Se você acredita que esse podcast pode fazer parte, pode fazer diferença na vida de alguém, manda para essa pessoa. Se você tem uma amiga que em algum momento ela duvida da capacidade dela de chegar em algum lugar, manda para ela. É por aqui que ela precisa começar. Muito obrigada e até a próxima.